Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Wesley Williams e hoje eu quero continuar com você aqui o nosso desafio de Golang, a parte 2 do nosso vídeo basicamente. Somente para você se contextualizar, tá? A minha ideia aqui é tentar introduzir você aos poucos na linguagem Go, independente da experiência prévia que você já teve com as outras linguagens. E para isso a gente está desenvolvendo uma plataforma para a gente criar desafios de programação. É isso mesmo. E nos vídeos anteriores a gente começou a esboçar essa plataforma, a gente começou a utilizar algumas formas de trabalhar e principalmente a gente conseguiu criar uma arquitetura básica da nossa aplicação, aonde a gente está trabalhando com 3 camadas principais. A primeira camada é a camada de domínio, aonde fica o coração do nosso sistema, é onde a gente tem as nossas entidades e as nossas regras de negócio. Depois disso, a gente tem a segunda camada, que é a camada de application. Nessa segunda camada, a gente tem basicamente o acesso à camada de dados, que são os nossos repositories, legal? E a nossa parte de use cases, ou seja, os casos de uso. No momento que a gente vai trabalhar, o usuário segue um fluxo de utilização de uma determinada funcionalidade. E finalmente, a gente tem a última camada, que é a camada de framework, que é onde a gente pega as requisições, aonde que a gente sobe o nosso servidor para conseguir trabalhar. Somente para você saber, por padrão aqui, nós estamos utilizando o formato de comunicação padrão aqui, o gRPC. Se você nunca ouviu falar no gRPC, eu vou deixar aqui, ó, um marcador para você ir para o vídeo onde eu explico do zero como é que funciona o gRPC, inclusive com Golang, e também vou deixar essas informações logo abaixo. Agora, no vídeo de hoje, o que eu quero mostrar para vocês? Na realidade, o meu objetivo aqui vai ser melhorar um pouco o código da versão 1, tá? Mas fundamentalmente adicionar validações, e eu também quero criar de uma forma muito clara um ambiente de teste, né, de desenvolvimento e um ambiente que a gente vai trabalhar por produção. Por que eu tô fazendo essas duas separações? Porque a gente precisa testar o nosso código, a gente precisa criar testes unitários e tudo mais. E esses testes, eles têm que acontecer de uma forma muito rápida. E se toda hora os nossos testes terem que ficar acessando o nosso banco de dados, isso aí pode demorar um pouco. Então, para isso, quando a gente estiver em modo teste, rodando a nossa aplicação, basicamente a gente vai trabalhar com um banco de dados em memória para que todas as transações ocorram mais rapidamente, beleza? Então vamos nessa comigo, vamos codar aqui, sem compromisso, relaxa. Se você não entender 100%, não tem problema, o importante é você aos poucos começar a se sentir um pouco mais confortável aí com a linguagem, e você vai ver que conforme você for praticando, cada dia vai ficar mais prazeroso trabalhar com a linguagem Go, beleza? Então bora lá que eu quero ver você nesse desafio desenvolvendo comigo logo após que eu acabar, fechou? Bora lá codar então, pessoal! Bom, pessoal, resumindo o que a gente tem aqui nesse momento que eu tô trabalhando na minha ideia, legal? Eu tenho as minhas 3 pastas principais aqui, tá? Framework, Domain e Application. O primeiro ponto que eu quero mexer agora aqui é a parte do Domain. Por quê? A gente tem aqui dois arquivos principais, um arquivo base e um arquivo aqui user, legal? Qual que é a nossa ideia aqui? O nosso base aqui, basicamente, a nossa ideia é que isso aqui seja, né, uma entidade base para que nós possamos criar outras entidades. Por exemplo, toda vez que eu criar um usuário aqui, tá? Utilizando a nossa struct, legal? Eu coloco o base aqui e automaticamente ele herda essas outras propriedades bonitonas aqui. Por outro lado, se você perceber,
a gente tem esses camaradas aqui e a gente não está conseguindo validar ainda. A parte de validação não está implementada. E todas as vezes que a gente cria um usuário nosso, a gente não consegue garantir que no estado dessa entidade, no momento da criação, ela ainda é válida. Então, qual que é o nosso primeiro passo aqui? Dar uma lapidada em tudo isso e adicionar a validação em alguns pontos que a gente ache principal aqui pra gente, beleza? Como que a gente vai fazer isso, pessoal? De cara, eu vou sugerir pra gente trabalhar com um pacote chamado de Go Validator, tá? Esse camarada aí, ele ajuda muito para você trabalhar com validação e você pode trabalhar com essas validações aqui mesmo nas nossas próprias structs, ou seja, se você tá olhando esses camaradinhos aqui, isso aqui são tags que a gente consegue adicionar em cada item das nossas structs e quando um pacote for ler essa struct, ele pode verificar se tem alguma tag que ele quer interpretar. E o Go Validator, por padrão, o que que ele faz? Ele vai conseguir validar algumas tags que a gente vai adicionar. Então, primeira coisa que a gente tem que se ligar, pessoal. O Go, ele tem uma função muito interessante que a gente chama de init. Essa função, ela é sempre executada na hora que esse arquivo vai rodar, ou seja, antes dele chamar outros arquivos, ele vai carregar essa função, legal? E aqui eu vou utilizar um camarada. Então, primeiramente, eu vou importar aqui o meu Go Validator, tá? Então, vou colocar ele aqui, ó. Go Validator. Você percebe que aqui na minha ideia ele tá vermelhinho, eu vou dar um sync aqui, para que ele, utilizando o Go Mod, tá? Ele consiga baixar esse pacote e utilizar. Legal? Ele tá vermelhinho porque eu não tô utilizando o Go Validator aqui ainda, a gente vai utilizar ele agora. Então eu vou colocar o seguinte, ó, Go Validator, ponto, set field required by default. Legal? O que que isso significa? Que todos os campos, tá, que a gente for validar, que a gente vai trabalhar nas nossas structs, por padrão, eles vão ser required, ou seja, a gente não pode deixar nenhum campo nulo, a não ser que a gente mude esse camarada. Mas por padrão, todo mundo é obrigatório nesse momento. E agora a gente vai começar a trabalhar com aquelas tags, legal? Como que funciona aquelas tags? Aqui, se você olhar aqui no caso name, eu posso simplesmente dar um espaço e colocar assim, ó, valid, dois pontos, e eu vou colocar assim, not null, legal? Ou seja, todas as vezes agora que eu quiser iniciar o processo de validação, ele sempre vai tratar esse camarada aqui e verificar se esse camarada é not null. Aonde que a gente vai fazer isso, pessoal? Nesse nosso método aqui que a gente criou de validate, legal? Esse método de validate, basicamente, foi criado para passar nessa fase de validação dessa nossa estrutura. Então, olha o que eu vou fazer aqui, meu pessoal. Vamos lá. O que eu vou fazer, primeiramente, vai ser o seguinte. Eu quero validar, tá? E retornar um erro ou não, caso esses dados sejam válidos ou não. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar aqui, pessoal, com um conceito, tá? Com um recurso que o Go tem, tá? Que ele é chamado de Blank Identifier. Eu não sei se você conhece, mas eventualmente você vai se deparar com isso nos códigos do Go, tá? Que é um underline, tá? Eu já vou explicar para vocês o que esse camarada faz. Deixa eu só terminar de digitar essa parada aqui. Validate struct, e nesse caso a struct que eu vou validar é user. Pessoal, o que significa esse underline aqui? O que acontece? Se você for nessa função aqui, ó, validate struct, e eu entrar aqui nessa função, você vai perceber que essa função aqui, por padrão, vai retornar ali um booleano e um error, tá? Ou seja, essa validação aqui para mim, ela sempre vai retornar esse resultado. Porém, nesse caso, eu não tô nem aí com o primeiro parâmetro que ela vai retornar. Eu quero saber apenas se essa validação teve erro ou não. Então eu não tô nem aí com o booleano, nesse nosso caso. Mas no Go, qualquer variável que você criar, você vai ter que utilizar. Então eu vou colocar aqui x. Se eu não utilizar essa variável x, e eu não vou utilizar, o que vai acontecer? O Go vai me dar erro. Então o Blank Identifier, ele permite que eu consiga colocar esse camarada ali e o Go simplesmente vai descartar para que eu não tenha que atribuir uma nova variável que eu não vou utilizar e que daí, consequentemente, ele vai dar pau. Legal? Então o que eu quero fazer agora aqui simplesmente vai ser o seguinte. If error, tá? For diferente de new, legal? Eu quero retornar simplesmente
o erro aqui para mim, legal? Senão ele vai retornar nulo aqui para mim. Beleza? Então isso aqui é um ponto super importante para a gente ver se essa validação aqui tá rolando legal. Bacana? Agora, pessoal, você deve estar perguntando, poxa, Wesley, você digitou o código, como que você pode confiar que tudo isso que você está fazendo nesse momento tá certo? Como é que você garante que tudo isso que você está trabalhando aqui vai funcionar? Eu não garanto. E por que que eu não garanto nesse momento? Eu não garanto porque eu não criei testes, eu não estou conseguindo testar essa parada. Como que eu sei que isso aqui que eu tô fazendo vai funcionar de uma forma ou de outra, tá? Então o que eu quero fazer aqui com você é começar a criar os nossos primeiros testes. Galera, nos dias de hoje não dá para programar sem testes. Muitas pessoas têm preguiça, mas você vai perceber que hoje em dia é muito natural você querer criar os testes, porque a gente começa a chegar e bater em algumas situações aqui que realmente começam a ficar difíceis de a gente verificar se o que a gente está fazendo está funcionando ou não, tá? E por conta disso, a gente vai começar a testar essas informações e a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui, legal? Então, olha o que eu vou fazer. Aqui na minha pasta domain, eu vou criar um arquivo chamado user_test.go. Esse arquivo aqui, ele vai ser específico para a gente conseguir criar os nossos testes. Então aqui eu vou colocar no package, ele nunca vai poder ser o nome do mesmo package que a gente está colocando. Normalmente a gente coloca um underline test aqui para a gente no nosso package. E agora, olha só que maneiro, meu povo, olha só. A minha ideia nesse caso aqui, a Golang, ela funciona bacana em relação a quando eu estou trabalhando com testes. Então, nesse caso, quando eu começo uma função escrevendo um nome de um teste, a parada vai funcionando um pouco melhor, tá? Então, como que a gente pode verificar se tá tudo ok aqui nesse momento quando eu for criar um novo usuário? Eu posso criar uma função e colocar assim, ó, teste. E olha que legal, ele já começou a identificar os métodos que eu tenho aqui na minha função e me sugerir de qual que eu quero criar. E nesse meu caso, eu quero criar um new user, porque vai ser esse new user que eu quero validar a todo momento para garantir que esse cara tá ok. Então vou dar um enter e perceba aqui que ele já trabalhou aqui, já colocou um T aqui na frente e essa aqui é a classe, vamos dizer aqui, o pacote nativo que o Go tem para você testar. Sim, você não precisa trabalhar com bibliotecas externas para trabalhar com testes, mas eventualmente você pode instalar algumas coisas que são interessantes que eu vou mostrar aqui para você, tá? Primeira coisa que eu quero testar aqui com a gente, galera, tá? Eu quero testar que quando eu criar um novo usuário, eu quero garantir que esse usuário é válido, que tá tudo ok com esse usuário, legal? Ou seja, eu quero garantir que eu não vou ter nenhum tipo de erro, legal? Então esse aí é o nosso grande ponto. Como que a gente pode fazer isso no nosso final das contas? A gente pode começar a fazer uma grande brincadeira aqui no final das contas. Vamos lá. Se você olhar bem aqui no meu usuário, eu tô criando aqui, tá, uma função chamada de user é igual a new user aqui para mim. Mas eu tô querendo amarrar um pouco mais, tá, essa minha função. Por que que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo fazer, já que eu quero manter o momento todo essa minha função validada, eu quero fazer com que toda vez que eu for dar um new user, eu vou trabalhar como se ela fosse um construtor, ou seja, eu sou obrigado a passar aqui para mim o nome, o e-mail e a senha desse camarada, por exemplo. Então vamos fazer aqui só uma modificação para a gente ficar mais confortável na hora de a gente trabalhar com teste. Legal? Então olha só, eu vou colocar aqui para mim um name, que é string, que o cara tem que receber, um e-mail, que é string, um password, que é string, aqui que ele vai trabalhar, legal? E aqui, agora, toda vez que eu criar um novo usuário, eu vou poder retornar um erro. Se não encontrar erro, ele vai retornar um new aqui para mim, ou ele vai retornar um user aqui para mim, legal? E agora, o que que eu vou poder fazer? Eu vou poder chegar e falar o seguinte, ó, user, dois pontos, igual, tá? E agora eu vou pegar esse cara aqui, ó, o meu user. E esse meu user eu vou querer preencher. Vamos lá. Eu vou querer falar que o name é igual ao name, que o e-mail é igual ao e-mail e que o password é igual a o campo password que a gente acabou de passar. Legal?
E agora, o que a gente vai fazer no final das contas? Eu vou executar aqui nesse cara o meu prepare. Esse meu prepare é o método que eu vou preparar esse usuário para ficar pronto, inclusive para ser validado nesse momento. Se você olhar aqui, ó, é esse prepare que faz a minha validação. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó, error, igual, user.prepare. Legal? E agora eu vou fazer o seguinte. If error for diferente de new aqui para mim, simplesmente o que eu vou fazer? Eu vou retornar new, ou seja, eu não vou retornar um usuário e vou retornar o erro. Ou seja, todo mundo que colocar um usuário aqui, que alguma coisa não deu ok, eu vou retornar um usuário em branco e eu vou retornar o erro para o cara saber que eu estou trabalhando com erro. Caso dê tudo certo, eu vou simplesmente retornar o user que eu estava trabalhando, legal? E vou retornar new para o meu erro. Eu simplesmente estou invertendo. Perceba agora que utilizando esse conceito aqui, tá? Vai ficar muito mais fácil para eu conseguir verificar e trabalhar com os outros pontos dos meus outros processos da minha validação. Legal? Como que eu posso fazer isso aqui nesse momento? Vamos lá. Agora que eu já tenho, vamos dizer, a minha assinatura criada aqui, vamos fazer um teste aqui comigo. Olha só que interessante. Eu vou pegar aqui um error e eu vou falar que domain.user.new user, eu vou passar aqui um nome chamado Wesley, legal? Depois eu vou passar um e-mail aqui, e-mail@email.com, e vou passar uma senha aqui para mim também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, legal? E agora, o que eu quero saber no final das contas? Se esse cara aqui vai me retornar, tá? Certinho ou não, ou seja, se ele vai me retornar um erro porque os dados não estão validados ou não. Essa que é a minha ideia, legal? Agora, existe alguma coisa aqui que eu quero testar para brincar, inclusive aqui também, legal? Vamos imaginar que esse e-mail que eu vou colocar aqui também, eu posso colocar ele inválido. Então, por padrão, eu sei que eu estou esperando um erro, legal? Esse aí é um ponto importante. Mas vamos imaginar aqui que primeiro eu não quero que ele valide algumas coisas. Então, o meu ponto aqui que eu quero trabalhar, tá? É o seguinte, eu quero fazer o seguinte, eu vou utilizar um pacotinho que eu gosto demais, que ele chama Testify. Ele ajuda você a facilitar alguns pontos no teste do Go, tá? Deixa eu te mostrar como é que ele faz. Ele tem aqui um pacote aqui chamado Require. Então aqui eu simplesmente vou fazer, ó, require.new, legal? Eu passo o meu teste e agora eu passo a minha variável de erro. O que está acontecendo aqui no final das contas para mim, meu povo? Está acontecendo o seguinte, ele vai executar esse new user, tá? E eu tô esperando que não dê nenhum erro para mim, tá? Eu tô esperando que o meu erro seja new, porque se tiver alguma coisa no erro, provavelmente não vai dar certo. E a gente sabe que vai dar errado, tá? Porque a gente já setou aqui o nosso validator para ser true do required, eventualmente. Vamos ver o que vai acontecer no final das contas. Vamos rodar aqui o nosso teste para a gente dar uma olhada? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte para que é melhor. Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu Makefile. Eu coloquei teste, sim, ó. Go test. Então eu vou colocar aqui para mim. Eu posso até rolar assim, ó. Go test. Legal? E eu posso colocar domain aqui para mim. User test.go. Vamos ver? Ele vai rodar e agora ele começou a dar um monte de erro, e que era esperado. Lembra que eu falei para você que provavelmente a gente ia ter um erro, porque eu coloquei que tudo isso aqui, tá, tinha que ser obrigatório? Se eu tirar essa parada aqui de ser obrigatória, será que ele vai dar algum erro? Vamos ver. Não deu erro, tá vendo? Ó, o erro aqui passou o meu código, tá? Mas como eu tô querendo validar tudo, o que eu quero fazer? Eu quero que tudo aí seja passado campo por campo para garantir a minha validação. Então, a primeira coisa que eu quero voltar aqui vai ser o seguinte, tá? O name, o valid tem que ser not null, legal? Aqui, pro e-mail,
eu vou validar aqui para mim not null e vou falar que esse campo é e-mail. Ou seja, se eu passar um e-mail inválido, ele vai barrar aqui para mim, tá? No password, aqui para mim, eu também vou passar esse cara aqui, que não pode ser not null. O token aqui também, eu vou falar que esse cara é not null, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu quero falar que ele é um campo do tipo UUID aqui para mim. Por quê? Porque dessa forma eu garanto, inclusive, o formato que o token está trazendo para mim. Uma outra coisa aqui que a gente vai ter que colocar é aqui no próprio base, tá? Eu tenho que falar que o base aqui, ele também é required, porque todos os campos que eu tô herdando aqui, eles vão ter que ser required também, legal? Então, nesse meu caso aqui, no meu caso do meu ID, o que eu vou fazer? Eu vou falar que aqui no meu type, legal? O valid aqui é UUID, ele tem que validar esse camarada para mim. Eu não quero validar nesse meu caso, não é timer, tá? É time. Eu não quero validar nesse meu caso o meu created at, etc. Esses caras aqui, para mim tá ok. Eu vou colocar aqui também, deixa eu copiar esse camarada aqui, fica mais fácil. Vou colocar assim, galera, e eu tô pensando em não usar mais deleted at, tá? Sinceramente, eu tô pensando em não trabalhar com esse cara. E por hora, eu não vou querer trabalhar com esse recurso aqui do before create do Go URM. Eu vou te explicar daqui a pouco depois, porque eu já dei uma refatoradinha nisso, eu acho que vai valer a pena. Beleza? Então agora vamos ver se o nosso teste passa, galera. Vamos rodar aqui. Opa! Olha só que interessante. Erro durante o user validation. Aqui o base.id não tem um UID válido. Olha que interessante, galera. Eu não consegui criar um UUID para o meu user. Por quê? Porque na hora que eu criei um novo user, aqui no prepare, provavelmente não tem UUID, porque eu estava criando ele baseado no URM que eu estava trabalhando. Mas agora, como eu não vou mais depender do URM, eu estou querendo deixar o meu domínio mais enxuto possível, sem depender de camadas externas, simplesmente o que eu quero fazer, eu vou criar a minha validação aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Olha só que maneiro. Eu vou chegar aqui e vou falar assim, ó, user.id, que eu sei que eu tenho, é igual a .newv4.string aqui para mim, legal? Uma outra coisa que eu sei que eu vou querer é que todas as vezes que eu for rodar, eu quero já trazer um created at. Então eu vou colocar user.created at aqui para mim é igual a time.now, legal? O que mais? Eu tenho password, eu tenho token. Ok, eu acho que eu consigo validar esses camaradas agora, legal? Vamos ver essa parada agora se tá rolando. Eu vou rodar aqui e pronto, passou meu teste. Então agora eu sei que eu tô conseguindo passar e rodar os meus testes com a validação. Por outro lado, existem algumas outras coisas que realmente eu ainda quero validar. Por exemplo, eu vou duplicar aqui para mim e eu vou fazer o seguinte, e se o meu e-mail estiver errado, por exemplo, eu não vou colocar arroba aqui para mim, tá? Então eu não posso esperar desse meu teste sem ter nenhum erro. Se eu colocar new aqui, na realidade tá errado. Esse teste não pode passar porque eu tenho que receber um erro porque meu e-mail não é válido. Vamos ver se eu vou receber um erro? Vamos. Então vamos aqui. Recebi um erro, tá falando aqui, ó. Erro durante a validação, aqui ó, e-mail não é válido, legal? Ou seja, aqui eu tenho que ter certeza que eu vou ter um erro, então eu vou colocar error, tá? Porque aqui eu tô confiante que eu vou ter que ter um erro, legal? Ou seja, eu tô esperando mesmo que eu receba um erro. Então vamos colocar aqui. Será que eu não salvei? O que não foi? Error, require error. Aqui para mim ele tem que aguardar um erro. Se ele não está retornando um erro é porque tem alguma coisa errada. Aqui está retornando new, ok, não tinha erro.
Aqui, como eu estou colocando o e-mail errado, ele tem que retornar um erro aqui para mim. E por que que ele não está retornando? Vamos ver. Erro durante a validação, esse cara não está sendo validado, esse e-mail está dando erro. Beleza, esse cara aqui tem que estar dando um erro. Então vamos dar uma olhada e entender como é que está feita a nossa validação agora aqui. Vamos ver. Eu tô dando um error é igual a user validate, legal? E o meu user validate, ele tá fazendo o seguinte. Se ele encontrar o erro, ele retorna um erro. Ótimo. E aqui eu vou fazer o seguinte. If o erro for diferente de nulo, é aqui que é o problema. Eu vou dar um return error aqui para mim. Se não, eu retorno nulo para dizer que a minha preparação tá tudo ok. Vamos ver agora se passa o que eu tô querendo fazer. Passou. Galera, viu o quão importante é a gente trabalhar com testes? Se eu não tivesse testado, simplesmente esse detalhinho aqui do retorno ia dar uma dor de cabeça para mim e eu ia perder muito tempo lá na frente. Então agora eu já tô com as paradas um pouquinho mais validadas aqui para mim. Eu posso trabalhar com alguns outros validadores, por exemplo? Posso. Por exemplo, eu posso trabalhar com um cara aqui que tenha a senha, eu posso até colocar o e-mail correto, mas que a minha senha esteja em branco, por exemplo. Então eu tenho que receber um erro. Então eu vou rodar aqui. Opa, ele estava esperando, um erro foi esperado, mas ele pegou new. Legal? Então o que está acontecendo praticamente? Vamos pensar. Ah, aqui tem um ponto, tá? Ele estava esperando aqui com a senha new, mas a senha aqui estava sendo gerada de qualquer forma pelo um bcrypt new aqui para mim. Vamos dar uma pensada nesse ponto aqui que a gente pode fazer. Se a nossa senha der errado aqui para mim, eu tenho que retornar um erro aqui. Eu não preciso dar um log fato. Então eu vou colocar return error aqui. Legal? Vamos rodar agora aqui para mim. Error, etc. Belezura. Um erro que a gente já pegou, que era essa parada aqui. Aí a gente tem esses caras, daí eu rodo o validator, daí eu verifico se tá new, etc, tal. Aqui bonitão. E eu dou o meu validate. Perfeito. E o meu prepare, eu rodo o meu prepare aqui, tudo pra gente conseguir trabalhar. Vamos ver agora o que pode estar ocorrendo aqui pra mim. Se a minha senha estiver em branco, esse cara aqui tem que vir aqui para mim como new. Tem que vir para mim como erro, não pode ser new. Então esse erro aqui realmente não era para estar acontecendo. Aqui, error trace. User test, aqui linha 18, era esperado, mas ele pegou new aqui para mim. Tá? É esse cara aqui que ele pegou. Vamos tentar entender, galera, o que tá rolando agora aqui. Vamos lá. Bom, o que está rolando aqui no final das contas é que o password está sendo gerado mesmo com o valor da variável em branco. Então a gente tem que verificar primeiro se essa variável está em branco para garantir depois essa verificação. Então o que eu posso fazer aqui para mim, por exemplo? Eu posso falar o seguinte: if password user.password, tá? For diferente de new, legal? Eu posso rodar esse cara aqui dentro, legal? E eu posso fazer o seguinte, inclusive. Eu posso colocar assim, ó, password. Eu posso deixar isso aqui embaixo. Aqui ele tá dando que não foi usado, nunca foi usado e etc. Então eu posso falar o seguinte. Eu já sei. Eu posso colocar, se for igual a new, tá? Aqui de cara, o que eu posso fazer? Eu posso já dar um return, tá? E eu posso gerar um erro aqui para mim. Legal? Eu acho que esse aí é um ponto que eu posso colocar, tá? Então eu posso colocar... vamos lá. Opa, vamos lá. Então vamos lá, eu posso colocar assim para mim.
fmt.error f user password cannot be blank. Legal? Então é dessa forma aqui que eu tô retornando, vamos dizer assim, um erro que eu tô trabalhando aqui, tá? Então eu vou trabalhar com retornando um erro aqui para mim. Legal? Caso contrário, tá? Eu vou ter aquela minha string que eu vou gerar o password aqui para mim, tá? Eu copiei, colei e perdi a string aqui, vamos ver, aqui, ó. Tá? Então vou colocar aqui, tá? E eu retorno esse cara assim, ó. Legal? E caso a geração do password aqui estiver ok, tudo maravilha. Então vamos ver se rodar para ver se o nosso teste vai passar. Vamos lá. Não passou. Vamos lá, invalid operation, user password, não é new, né? É diferente de vazio. Vamos rodar. Passou. Maravilha, galera. Agora a gente já tem ali, vamos dizer, alguns campos validados e a gente já tem alguma certeza aqui pra gente, que a nossa validação está funcionando. O que a gente vai fazer agora, depois que a gente conseguiu trabalhar com essa validação? A gente pode fazer algumas brincadeiras aqui para facilitar a nossa vida. Quais são essas brincadeiras? Primeiramente, garantir que a nossa aplicação ainda esteja funcional. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai aqui no nosso repositório, aqui pra gente, a gente vai receber um usuário, aqui até então tudo bem. A gente vai aqui no nosso user use case, tá ok também aqui pra gente. Aparentemente essa parada tá ok, mas em algum momento a gente tem que se ligar que essa estrutura, esse new user vai ser invocado. E é nesse momento que a gente tem que se ligar. Então vamos aqui, ó, framework servers, aqui userserver.go, legal? O user server, ele vai chamar aqui pra gente um user server use case, que é esse cara aqui. Esse use case chama esse cara aqui vai chamar um domain user, e esse domain user vai ser colocado aqui pra gente. Esse domain user aqui, ele tá, na realidade, apenas dando um user prepare. E é aqui que é a grande sacanagem, tá? Por quê? Porque a gente não dá mais só um prepare no user. Somente de criar o user, a gente já garante que esse cara tá validado. Então esse é o ponto que a gente tem que se ligar, tá? Então vamos fazer o seguinte, aqui ao invés de a gente trabalhar dessa forma, vamos fazer o seguinte, eu vou falar aqui user, error, dois pontos, é igual a u.userrepository.insert.user aqui para mim. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu não tô mais recebendo o prepare? Porque eu sei que esse prepare, ele já está sendo gerado automaticamente na hora que eu criei meu usuário. Não dá para eu criar o usuário sem rodar esse prepare. E esse aqui que é o nosso grande ponto. E agora aqui o que eu vou fazer? Se tiver um erro aqui para mim, né? Se não tiver um erro, eu vou retornar aqui um user e o error aqui para mim, legal? E agora que eu tenho esse camarada, eu simplesmente retorno dessa forma, legal? Aqui eu até poderia, na realidade, eu vou retornar um user em branco, caso não, eu retorno um user e um new aqui para mim. Então, dessa forma, eu já consigo, na realidade, rodar esse meu camarada aqui, sabendo que toda vez que eu criar um novo usuário, esse camarada, ele já vai estar validado. Então essa é a grande sacada, pessoal, de quando a gente está trabalhando aí com validações. E agora que essa nossa função pra gente aqui ficou muito mais fácil, a gente tem que lembrar do nosso fluxo que a gente seguiu. Se você viu os vídeos anteriores, você tá ligado. Quando a gente recebe uma chamada via gRPC, o que é executado é o nosso gRPC server, tá? Que tá nesse carinha aqui. E esse gRPC Server que vai pegar o nosso usuário e vai preencher esse usuário com as informações que foram passadas. E esse preenchimento do usuário a gente tem que fazer da forma correta agora. Porque olha como é que a gente está fazendo. A gente está pegando simplesmente o user server e a gente está preenchendo essas variáveis aqui com getName, getMail e getPassword. Mas agora a gente não vai mais trabalhar dessa forma.
a gente vai criar o user. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, user, error, dois pontos é igual a domain, ponto, new user, legal? E agora sim eu vou pegar request, ponto, get name, vírgula, request, ponto, get email, e request, ponto, get password aqui pra mim, legal? Agora que eu tenho esse camarada, eu consigo fazer isso aqui, ó, if error for diferente de new, simplesmente o que eu vou fazer, eu vou retornar em branco, e eu vou retornar lá pro meu gRPC, tá? O gRPC, somente para você saber, ele tem diversos códigos, como se fosse o REST, ok? E um desses códigos a gente vai dar como se os argumentos foram inválidos que foram passados, porque se ele passou algum argumento correto, a gente não teria esse tipo de erro na hora de criar o usuário, tá? Lembrando que criar o usuário é somente criar o nosso objeto de usuário que vai ser validado lá pela nossa classe de validação. Então eu vou colocar status ponto, tá? Error F, e aqui eu vou passar o codes ponto, invalid argument, e eu vou colocar aqui no format error during the validation, legal? E eu vou colocar aqui da seguinte forma, eu vou colocar aqui para mim qual é a minha validation, tá? Qual é o erro, então eu vou passar o erro aqui para mim, para essa informação passar lá para o usuário final, legal? Então no final das contas, o que a gente tem? A gente tem aqui retornando nulo, e caso o usuário que ele está trabalhando esteja inválido, o que vai acontecer? Ele trabalha assim, então a gente garante que os dados que estão sendo passados via gRPC estão certinho. E uma vez que a gente sabe disso, a gente vai fazer o seguinte, simplesmente eu vou fazer new user, vírgula, error, dois pontos igual a user server, ponto, user use case, ponto, create, e aqui eu vou passar o meu user bonitão. E aqui eu posso apagar esse camarada todo bonitinho aqui para mim. E daí poder passar um erro também, tá? O erro que eu vou passar é bem parecido com o de cima, tá? Eu vou passar aqui, tá? Caso ele não consiga persistir o erro no banco de dados, por exemplo, a gente não sabe qual a natureza do erro, porque aqui a gente sabe que é validação. Aqui a gente sabe que é um erro mais interno, no processo de, por exemplo, persistir os dados no banco ou alguma coisa desse tipo. Então nesse nosso caso aqui eu vou mudar o code e vou colocar para interno, por exemplo, e eu vou colocar assim, ó, error persisting information, e vou passar o erro aqui para ele. Caso tudo dê certo, eu vou dar um return user response token, né? E o new user ponto token aqui para mim, né? Que é o usuário que eu tô trabalhando, e o retorno, e tá tudo certo, galera. Então, essa que é a ideia principal. Galera, eu não sei se você conseguiu se ligar o que a gente fez aqui, tá? Eu sei que pode ter parecido algo muito simples, a gente fez uma validação bem simples, mas o meu conceito foi passar para você a ideia do Go Validator, como que você cria um teste muito simples para garantir que essas validações estão rodando, e as adaptações que a gente teve que fazer de forma cascata quando esses caras aqui finalmente puderam usar essas alterações. Porém, como que eu tenho certeza que esses caras aqui estão funcionando? Como que eu sei que eu estou conseguindo criar um usuário? Como que eu sei que eu consigo persistir no banco de dados? A única forma de a gente conseguir fazer isso é a partir de testes. E isso a gente vai fazer no nosso próximo vídeo. No momento, eu quero que você tente praticar e entender um pouco melhor o que eu fiz até o momento, legal? É muito importante você sacar essas ideias. Pode parecer muita coisa, mas obviamente, se eu tivesse ali sem explicar em 10 minutos, isso aí estaria pronto. Mas o ponto principal de tudo isso, garantir que os testes estão rodando e garantir que a nossa entidade user, ela sempre esteja validada. Galera,
Quando você está modelando domínios ricos, se você estudar DDD ou qualquer coisa desse tipo, você vai perceber que garantir a validação, garantir a consistência dos dados é uma das coisas mais importantes que existem. Então, nesse momento, é que você pode tratar dessa forma. Uma simples validação, um simples pacote que a gente instalou, a gente consegue validar todas essas paradas aí e também a gente consegue trabalhar dessa forma. Espero que você tenha gostado, tá? Eu sei que foi apenas validação, mas pense num contexto maior. A gente validou, a gente testou, a gente fez alterações no nosso repositório, no nosso use case, e a gente fez alteração agora aqui também no nosso user server, que é esse cara tá usando o nosso método aqui, ó, new user, para esse new user que está sendo validado automaticamente. Maravilha, meu povo! Um grande abraço para você, continue aí acompanhando o nosso canal, segue a gente no Instagram, @devfullcycle, segue a gente também no nosso canal do Telegram, t.me/devfullcycle, tem sempre novidades ali para você. Um grande abraço e tudo de bom, e a gente mantém aí em cima o nosso desafio de Golang para que você consiga se acostumar cada dia mais com a linguagem. Um grande abraço e te vejo na próxima. Thank you.